Boa tarde. Boa tarde. Tá com sono, Luiz? Não. Ah, tá com cara de quem tá com sono. Vocês? Sim. Vocês estão muito desanimados. O que foi? Que desânimo é esse? Vamos animar, gente. Aula de história, plena terça-feira. Boa tarde para todo mundo. Vamos lá, fizeram a tarefinha de história? Qual página que é? Página 9 e página 10. Eu fiz! Eu não acredito nisso. Coisa boa. Ok, Luísa, Mariana. Certo? Luiz e Mariana. Aqui, ó, a segunda página. Ok. Deixa eu só anotar aqui. Ok. Ok, vi. Mirela também vi. Falta a página 10, Mirela. Deixa eu fazer a chamadinha aqui de vocês e já colocar aqui. Daniel. A tarefa de casa foi a página 12 e 13. 12 e 13? Não foi 9 e 10, não? A senhora já corrigiu 9 e 10, tia. Ah, então eu que tô doida, porque eu notei errado. É 12 e 13. Quem fez 12 e 13? Tia, eu te mostrei já. É 12 e 13. Tá, certo. 12 e 13, que é o que eu tenho que corrigir, né? Certo. Agora sim, obrigada. Tinha colocado meu marcadorzinho aqui na página errada. Meninos, vamos lá para a porcentagem da sondagem, chamadinha? Sim. Então vamos lá. Mirela, 60%. Mariana, 80%. Luiz, 60%. Luísa, 60%. Emanuele estava na aula, já saiu. Daniel, o restante não está presente, né? Então tá aí. Todos ouviram a porcentagem? Sim. Ok. Então vamos lá. Vamos para a Professora, correção. a senhora viu minha atividade? Vi. Inclusive eu vou anotar aqui, peraí. Chamadinha agora. Mariana fez. Luísa. Emanuele deve ter caído a internet, né? Vamos lá, queridos. Vamos à correção? Correção Sim. dessas páginas é um pouquinho grandes, mas vai dar certo. Já carregou para vocês a minha página? Deixa eu só situar a página certa. Isso. Pronto. Página 12. Parada obrigatória, né? Leia o texto a seguir. Acompanhem aí comigo, tá? É isso. Acompanhe comigo. A 10 de janeiro de 1776, o folheto Senso Comum chega às livrarias da Filadélfia. Em meio às agitações políticas do inverno de 1776, as 50 páginas desse folheto divulgado como anônimo teriam uma importância muito grande, fundamental como elemento de propaganda. Suas afirmações foram espalhadas pelas colônias com grande velocidade. Como o próprio nome diz, Thomas Paine sistematizou um sentimento que era crescente entre os colonos, um senso comum e bom. Deu forma escrita à revolta e o corpo das ideias esparsas e aos protestos contra a Inglaterra. Thomas Paine, 1730. Tia, a tarefa. Você já olhou? Já. Aqui e aqui. Certo. Alice.
Thomas Paine, 1737-1809, foi escritor e influenciou o processo de elaboração da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Indique e explique o nome do livro de Thomas Paine e a importância das ideias do autor para o processo de independência dos Estados Unidos. O que vocês colocaram? Primeira coisa. A primeira coisa, o livro dele, O Senso Comum, influenciou quem? A elite, né? Sobre Sim. o quê? Sobre o processo de Para independência dos começar uma Estados Unidos. revolução contra os ingleses e para declarar a independência. Isso mesmo. Então, o que vocês colocaram aí, ó? A importância das ideias desse autor. Como Que eu coloquei mais ou menos isso que eu te falei, que eu citei lá, e aí eu coloquei isso. Isso mesmo. Se você colocou lá que ele tinha como objetivo, né, influenciar toda a elite no processo de independência dos Estados Unidos, tá? Todos eles tinham a mesma causa, né? Era o senso deles era justamente a independência dos Estados Unidos como um processo conduzido pela elite, tá? O que vocês colocaram? Alguém colocou diferente? Quer compartilhar? Quem errou? Tia, eu acho que eu errei. Se você quiser ler sua resposta antes de achar que você errou e apagar, eu ouvirei. Quem quer que eu elabore essa resposta gigantesca aí, de forma mais simplificada? Precisa? Tia, posso falar? Pode. Os americanos começaram a revolução contra ingleses e assim declararam a independência. A obra consiste em um libelo repleto de argumentos poderosos, persuasivos e mentos contra o sistema monárquico e favoreceu a independência da América. Sim. Pode considerar como correto. Alguém gostaria de falar a sua? Mais alguém? Não? Então vamos lá, vou prosseguir, tá? B. Relacione a publicação e a circulação de livros nas 13 colônias à unificação da luta pela independência. O que vocês colocaram? Os livros foram circulando nas colônias com as ideias de independência, atingiram as pessoas que eram contra a Inglaterra. Tá, aí você não citou nada sobre a lei do selo, por exemplo? Não, né? Então, vocês podem colocar, realmente o livro é como isso que a Alice colocou, tá? Tinha o objetivo de difundir a ideia, né, da revolução entre toda a elite das 13 colônias, tá? Contra a Inglaterra, principalmente contra a lei do selo proposta pela coroa inglesa, né, que tinha o objetivo de controlar a circulação de todas as obras impressas da época. Então, o livro ele tinha esse objetivo de difundir, tá, essa ideia. Por quê? Porque as 13 colônias ela tinham uma relação muito intelectual com a Inglaterra. Então, esse era o principal objetivo, né? Então, por exemplo, eles queriam, né, publicar, então, nos livros, nos jornais, uma referência, tá, de todo esse processo de independência. Alguém colocou diferente? Quer comentar? Alice, não consigo ler. Chega próximo à câmera. Tia, eu não tô falando nada. Você tá com papel mostrando pra câmera? Não, eu tô com papel só, tia.
É Ah, quando eu não tenho nada pra fazer, eu fico mexendo em papel, escrevendo. eu achei que você anotou alguma coisa nesse papel, eu queria que eu lesse. Não, Por isso que eu tô te dizendo que eu não tô entendendo nada. não, Você fica anotando você coisa. pôs bem na frente assim, ó. Eu falei, pronto. Não, tia, que eu fico assim, ó, eu fico dobrando e desdobrando. É um tempo pra me passar, porque senão o trem não passa. Aí eu fico dobrando e desdobrando. É meu passatempo agora na quarentena. Alice, cuidado com a ansiedade. Algum comentário? Querem que repete essa resposta? Não precisa? Tô achando vocês muito xoxos hoje, sabe? Muito assim, desanimados, menos ainda participativos. O que que foi? Diz pra mim o que que acontece. Cansados? Não? Então vamos continuar. Leia o texto a seguir. Thomas Jefferson Daniel, acabou de chegar aí, fez a tarefa? Eu esqueci de anotar Tá, nessa tarefa. tá bom então. Thomas Jefferson e outros intelectuais do Novo Mundo se interessaram por pensadores como John Locke, que enfatizavam os direitos naturais da humanidade e a necessidade de contrato social entre governo e governados. Se um lado, Locke defendia a monarquia constitucional britânica, Jefferson e outros Peraí, gente. Jefferson e outros detectaram uma mensagem muito mais radical em seus escritos. Somado ao apoio à propriedade privada e à liberdade de pensamento, Jefferson inclui o republicanismo. Nisso foi influenciado por Thomas Paine, cujo senso comum popularizou os argumentos a favor da República. A Declaração de Independência marcou uma ruptura com o colonialismo e com o governo hereditário, considerando incompatível com a noção de que todos os homens são iguais, além de transgredir seus direitos inalienáveis. Tá. Os direitos naturais inalienáveis do indivíduo à vida, à liberdade e à propriedade constituem para Locke o cerne do Estado Civil, e ele é considerado, por isso, o pai do individualismo liberal. Identifica uma diferença e uma semelhança entre o pensamento de John Locke, 1632-1704, e Thomas Jefferson. Todos defendiam algo em comum. O que que era? Ambos defendiam algo em comum. O que era? O que vocês colocaram? Porque o que eu estou perguntando tá bem aqui, ó. Deixa eu destacar. Os dois se interessaram por pensadores. Não, mas que tipo? Tá aqui, ó. O que eles tinham em comum? Os direitos naturais dos seres humanos, a necessidade de um contrato social entre governo e governados. E o que eles tinham de diferença? A diferença entre eles era a concepção de governo. Locke defendia a monarquia constitucional e Jefferson a república. Aí está o que eles tinham em comum e o que eles tinham de diferença entre suas ideias, tá? Coloquem aí, quem não colocou sim, tá bom?
Podemos prosseguir? Então vamos lá. A noção de que todos os homens são iguais, presente na Declaração de Independência, não era irrestrita, pois excluía uma parte da sociedade. Justifica essa afirmação. Vocês sabem que essa independência não era para todos. Teve um grupo em particular que foi excluído. Quem que era esse Os grupo? povos mais pobres eram excluídos da tal regra? Não. Mulheres, indígenas e escravos. Tá? Então, as mulheres, os indígenas e os escravizados eram os que não tiveram esses direitos. Não tiveram seus direitos políticos reconhecidos, tá bom? Pronto? Assim que acabar de copiar, quem está copiando me avisa, tá? Terminei já. Ótimo. Continuando, leia o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos a seguir. Lembramos-lhes das circunstâncias de nossa migração e estabelecimento aqui. Apelamos para a justiça natural, para a magnanimidade e conjuramo-los, pelos laços do nosso parentesco comum, a repudiarem nossas usurpações, que interromperiam inevitavelmente nossas ligações e nossa correspondência. Permaneceram também, só um minuto, surdos à voz da justiça e da consanguinidade. Temos, portanto, de aceitar a necessidade de denunciar nossa separação e considerá-los como consideramos o restante dos homens, inimigos na guerra e amigos na paz. Então, ó, quais são os termos aí, né? Justiça natural é o conceito, né, discutido por filósofos que corresponde à noção de que todas as pessoas têm por sentimento de justiça, tá? E os homens, os direitos que devem ser respeitados pelo Estado. Magnanimidade, grandeza de espírito ou nobreza. Magnanimidade é o nome dessa palavra. Conjurar é conspirar, tramar, planejar, tá? Usurpar é fraude, falsificação, engano. E consanguinidade é a relação de parentesco, tá? Relação ou parentesco entre si, ou seja, tem o mesmo tipo sanguíneo. Descreva as circunstâncias da formação das 13 colônias. Então, aqui é descrever, né, como elas foram formadas. Então, aí, ó, elas foram, né, foi marcado pela associação entre os interesses, né, privados e o expansionismo inglês, vocês sempre devem lembrar disso. Então, aí, ó, o que se destaca? Correntes migratórias que ocorreram nesse período, né, durante as perseguições religiosas, a instabilidade política, a eclosão da Revolução Gloriosa que aconteceu. Aí teve aí as colônias do norte, né, e do centro, formaram a partir de um ideal de liberdade religiosa, que foi justamente influenciada pela mentalidade puritana. E aí tem os colonos, né, que reafirmam na declaração a ligação existente entre os colonos ingleses e a metrópole. Então, essa seria a resposta dessa alternativa A. Vocês colocaram algo diferente do que eu citei? Sim? Não? Alguém quer ler sua resposta? Também não? Copiando alguém?
Professora, pode repetir a resposta, por favor? Repetir? Sim. No caso, essa circunstância de formação das 13 colônias, né? Foi um processo, né, de formação na América do Norte, tá? Peraí, só um minutinho. Não sei porquê, mas meu olho está ardendo aqui. Foi marcada pelos interesses privados, tá? E de expansionismo inglês, primeiramente. Foi marcada por interesses privados e expansionismo inglês. Ocorreu aí as primeiras correntes migratórias. No período de perseguição religiosa. No período de perseguição religiosa. E instabilidade política. Vírgula, com a eclosão da Revolução Gloriosa. Ponto. Para concluir, as colônias do norte e do centro defendiam a ideia de liberdade religiosa e os colonos reafirmaram na declaração a ligação existente entre colonos ingleses e a metrópole. Ok? Qual foi o argumento utilizado para justificar a separação política em relação à metrópole? O que vocês colocaram nessa? Alguém respondeu? Então, é bem isso aqui, né? Os colonos argumentavam que os ingleses não estavam reconhecendo a importância das colônias e como elas contribuíram para o desenvolvimento inglês. Diziam fazer parte da mesma história e, por isso, reclamavam dos abusos cometidos pela Inglaterra em busca de lucros. Isso aqui não precisa nem resumir nada, é justamente isso aqui mesmo. Isso aqui já está bem resumida essa resposta, tá bom? É isso aqui. Professora, Oi. desculpa o atraso, é que eu confundi os horários. Por isso que eu me atrasei. Então você tá entrando agora? Eu até pus Sim. pausa pra você. Deixa eu pôr aqui. Assiste depois o que você perdeu, tá? Tô fazendo a correção Ok. da atividade. Não esquece de assistir pra fazer a correção certinho, tá, Ana? Então vamos lá. Você fez essa tarefa, Ana Laura? Página 12 e 13? Sim. Ah, tá. Fez toda a correção já, tá? Depois acompanha a gravação pra você, pelo menos essa parte inicial. Chega um pouquinho mais próximo. A isso. Ok. Ana Laura.
Então, vamos lá? Vou explicar para vocês um pouquinho desse contexto da consolidação dos Estados Unidos, na página 14, tá? Para a gente poder encerrar, porque nosso tempo está praticamente acabando. Então, aí consolidou os Estados Unidos da América, né, que foi a união das colônias durante o processo de independência. Nós vimos na última aula por que essas colônias elas se uniram, embora tivessem ideias diferentes. Vocês lembram qual o motivo pelo qual as colônias do norte e as colônias do sul elas se uniram no processo de independência dos Estados Unidos? Lembram? Não, né? Como a Inglaterra ela estava sendo vítima de ataques franceses, né? Devido aos seus altos impostos e tudo aquilo que ela decretou contra boa parte da Europa, então as colônias se uniram para então guerrear contra o governo inglês para atender e ir atrás dos seus direitos, tá bom? E até mesmo porque com medo de serem invadidos por outros países. E aí, gente, ó, as diferenças regionais, né, nessa união, elas eram bem significativas durante todo esse processo que se teve de emancipação. Então, o livro de vocês traz isso aqui, ó. Alguns colonos do Sul, acompanhem comigo e pode marcar esse parágrafo. Por exemplo, resistiram à ideia da independência, pois lucravam com a venda de seus produtos para a metrópole e tinham medo de que o processo afetasse suas relações comerciais. Já o grau de autonomia em relação ao poder central era o principal tema discutido dentro da colônia. E o desejo de manutenção dessa autonomia, em geral, sobretudo, era a unidade política também era uma realidade que eles deveriam discutir e defender. Então, os grupos que defendiam a formação de um governo centralizado tinham um argumento de que a unidade política era fundamental para evitar a desagregação e a instabilidade econômica. Então, o que aconteceu? Alguns, então, defendiam que, não, pelo contrário, a gente não tem que ter medo de nos unir e cair o nosso comércio. Pelo contrário, a gente tem que se unir para que a gente tenha aí uma autonomia política, tá? E aí, sim, a gente tenha também uma ideia de governo centralizado entre nós, para aí, sim, a gente ter estabilidade econômica, tá bom? Então, se a gente tiver união, tiver os mesmos interesses políticos, nós não vamos ter instabilidade econômica e nem política. Essa era a ideia no final, tá? Então, olha só, essa tentativa de melhorar a estrutura, né, do país resultou na criação da Constituição de 1787. Ela defendia o país como uma república federalista presidencial. Então, os estados continuaram com certa autonomia, mas a soberania não estava na mão da federação, né? As ideias também de Montesquieu, no ano de 1689 e 1755, político e filosófico francês, desenvolveu uma teoria sobre essa separação dos poderes e também a tripartição dos poderes foram adotadas, tá bom? Então, a Constituição de 1787, ela reforçou esse caráter elitista na formação dos Estados Unidos da América e também o voto censitário, que seja o direito à participação política que ficou restrito apenas aos homens com renda altas, rendas elevadas, tá? Excluía aí os pobres, as mulheres, a população indígena e os negros. A escravidão ainda foi mantida nos estados do sul, pois o norte adotaram a liberdade, tá? A independência. Então, a região norte adotou já um modelo de desenvolvimento que priorizou a expansão da indústria, o protecionismo, a abolição da escravidão, como eu havia comentado agora há pouco. Os estados do sul discordou desse modelo, então eles recusaram abolir a escravidão, defendiam a livre concorrência, a garantia de boas oportunidades na venda de seus produtos e ainda assim, né, principalmente o algodão que eles vendiam para a Europa. Então, cerca de 600 mil pessoas morreram em 4 anos de guerra. O norte saiu vitorioso
e a escravidão foi abolida pela 13ª emenda constitucional. Então, a libertação dos escravizados foi acompanhada pela garantia dos direitos civis, né? Os negros livres continuaram sendo tratados de forma desigual pelas leis estadunidenses, mesmo assim ainda teve diferença de tratamento. E em 1968, depois de tantos anos, né, em decorrência da luta pelos seus direitos civis, né, dos civis negros, as leis racistas elas foram banidas e aí teve a igualdade de direitos alcançada. E, no entanto, é importante a gente ressaltar que o racismo ainda permaneceu como marca dos tempos de escravidão e foi um desafio a ser superado ainda assim no século XXI. E aí, infelizmente, ainda hoje tem alguns conflitos em relação a isso. E, meninos, por hoje é só. Marquem a página 15, questões 13, 14 e 15 para vocês fazerem como tarefa de casa. Tá aí, ó. Só essa página, porque o nosso tempo realmente encerrou. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não esqueçam da atividade, viu, Daniel? Anota aí. Página 15. Tarefa de história. Alguma pergunta, dúvidas? Não? Então, tenha uma boa tarde, bons estudos. Qualquer coisa, é só me chamar pelo zap que eu respondo. Qualquer dúvida que apresentarem aí, tá bom? Tudo bem? Oitavo? Tranquilo? Sim? Não? Fale agora ou cale-se para sempre. Sim. Então tá bom. Boa tarde, meninos. Brincadeiras à parte. Tchau, tchau, viu? Teve alguém que saiu da nossa aula já rapidinho, hein?